Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, mães, irmãs, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Rei dos reis, soberano Senhor, Tu és o dono de todas as coisas, e não existe outro Senhor além de Ti. O Senhor é o Rei da glória, e nós Te amamos e invocamos o Teu nome neste lugar, porque a palavra, ó Pai querido, que foi lida é Tua. Este culto é para Ti, e nós pedimos: fala, que Teu Espírito Santo fale agora nessa noite, que a minha voz seja o que o Teu Espírito falar, mas que as minhas vontades, as minhas intenções agora sejam guardadas, para que a Tua vontade prevaleça, para que o Teu reino avance e para que o Senhor fale. É dessa forma que eu oro, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Tu és o Rei da glória. Aleluia. Amém e amém. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida pelos cristãos, e algumas pessoas acham que essa passagem da Bíblia é uma parábola. Se você for procurar na internet, às vezes, sobre a história, do jovem rico, você vai ver escrito assim: parábola do jovem rico. Mas isso não é uma parábola. Este homem existiu. E o fato de que entender que esse homem existiu é só ler o texto. Se você ler o texto que vem antes do versículo 17, em que Jesus abençoa as crianças, e depois vai dizer assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção.
Então isso é uma narrativa de uma história, de um fato que aconteceu. Um homem se achegou diante de Deus, um jovem se achegou diante de Deus e simplesmente diante de Jesus e falou: bom mestre. E isso é interessante porque Jesus responde: por que você me chama de bom se há um só, que é Deus? E eu quero deixar uma pergunta dentre outras que surgirão. Por que você foi ao encontro de Jesus? O que você encontrou nele, ouviu nele, que o fez sair do seu lugar e ir ao encontro de Jesus? Qual foi a pregação que te motivou? Qual foi o anúncio do evangelho que te motivou a levantar as mãos um dia numa igreja e falar: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador? Qual foi a motivação que te fez a chegar diante de Jesus e chegar ali com palavras de adoração, e chegar ali com palavras de reconhecimento de quem Cristo era? Qual foi a motivação que te fez chegar neste lugar aonde você conseguiu expressar quem Cristo era para você? Porque esse jovem, ele saiu de algum lugar simplesmente para ter um encontro com Cristo, e quando viu a oportunidade de ter um encontro com ele, ele se apressou e se achegou diante de Jesus, e ele disse: bom mestre. E Jesus responde: não é porque me chamas de bom. E a verdade é porque, se nós olharmos o próprio livro de Marcos, os 4 evangelhos, você vai ver que os seus discípulos o chamavam de mestre. Os seus discípulos se chegavam diante do Senhor e falavam: mestre, Senhor. E aquele jovem, assim como aquela mulher cirofenícia, eles estavam acostumados a ouvir as maneiras em que os servos de Deus, ou as pessoas que se chegavam diante de Jesus, os servos de Jesus, os discípulos, os apóstolos que se tornaram apóstolos ali, e mais aquelas pessoas que se chegavam diante de Deus e alcançaram grandes milagres em suas vidas, eles sempre chegavam com uma palavra de exaltação ao Senhor. O cego Bartimeu, como nós conhecemos, ele fala: filho de Davi, reconhecendo a linhagem do Senhor, reconhecendo que ele é o Messias aguardado e esperado para aquela geração e para gerações vindouras. Você pode ver ali simplesmente aquele centurião que chegou diante do Senhor e falou: olha, eu tenho pessoas que estão sujeitas à minha autoridade, eu reconheço que o Senhor tem autoridade, e basta apenas uma palavra do Senhor, reconhecendo a autoridade de Deus, eu sei que o meu servo será curado. Então as pessoas se chegavam diante de Jesus, sempre trazendo uma palavra de exaltação, sempre trazendo uma palavra ali que dizia: mestre, Senhor, filho de Davi. E aquele jovem, ao ouvir todos que se chegavam diante de Jesus o chamar de mestre, ele se chegou diante do Senhor e fala: bom mestre. Assim como aquela mulher cirofenícia que chega diante do Senhor e declara: filho de Davi, e declara ali palavras de adoração ao Senhor. Mas qual que era o porém entre eles? Entre aqueles que se chegavam diante do Senhor com o coração voltado, eles se chegaram diante de Deus, diante de Jesus, diante do nosso Deus, se chegaram ali como uma forma de trazer lisonjeio para o nosso Deus, mas com o coração ainda distante de Deus. Aquele homem, ele se chegou diante de Jesus e teve uma motivação. Ele queria salvação, mas ele não entendia que a salvação que Jesus estava propondo. Então ele não entendia qual era o que o mestre, o que o Senhor estava propondo ali para a vida das pessoas daquela geração e para a nossa geração de hoje. Ele não entendia. Ele queria salvação, assim como ele tinha muitos pertences, ele queria algo mais. E simplesmente, para chegar diante de Jesus, ele diz: bom mestre.
trazendo palavras de adoração, mas com o coração ainda distante. E nós vamos poder ver isso no decorrer dessa palavra. O que levou ele ao encontro do Senhor foi ter a vida eterna, mas como apenas mais uma aquisição na sua vida. Agora a minha pergunta é: o que te levou a ir diante do Senhor? Qual foi a necessidade que Jesus saciou na sua vida? Qual foi o que estava faltando e ele preencheu e você reconheceu como o Senhor? Porque na história, aquela mulher cirofenícia, que ali, chegando com o coração ainda aqui meio que distante, mas sabendo que Jesus podia curar e podia libertar a sua filha que estava possessa, ela chegou com argumentos de adoração, tentando convencê-lo. Mas conforme ela conversava com o Senhor, e o Senhor falou assim: olha, não convém que nós demos os pães para os cachorrinhos, mas ela diz assim: mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem. E daí Jesus vê a fé, vê que ela simplesmente, o coração dela foi moldado e moldado em reconhecimento da presença do Senhor que ali estava, e ali aquela palavra que se chegou ali para tentar quebrar o coração de Jesus, simplesmente foi mudada por causa da intenção da busca dela, por causa da intenção do coração dela que buscava o Senhor. Então ali foi mudada a história dela. E a vida desse jovem rico era para acontecer a mesma coisa se o coração dele estivesse voltado ao Senhor. E às vezes muitas pessoas se chegam diante de Deus e dizendo Senhor, dizendo Deus, dizendo Todo-Poderoso, dizendo que Ele é o Senhor da sua vida. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, está longe de mim. E o jovem rico se achegou ali diante do nosso Senhor, buscando mais uma coisa em que ele pudesse adquirir. E nesse caso agora era a vida eterna. Irmãos, quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu encontrei alguém que me amou quando eu não me sentia amado. Eu encontrei alguém que me envolveu e me abraçou e me colocou envolvido em uma família que estava decidida a buscar a Deus com um único só propósito. Eu me sentia sozinho, eu me sentia isolado, e eu encontrei uma família que buscava o Senhor. Como eu já disse aqui várias vezes, a palavra de evangelho para a minha vida foi simplesmente: não fique aí sozinho. E foi assim que eu encontrei Jesus. Daí no Salmo 84 vai dizer assim: o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou o seu ninho. E eu encontrei os teus altares, Senhor. E a continuação desse salmo é o que faz parte do momento da minha salvação. Vai dizer assim: bem-aventurado o homem que passa por lugares áridos e faz dele um manancial. E uma pessoa naquela noite foi uma pessoa que passou por uma terra seca, uma terra que não vivia o amor, não vivia a presença de Deus, não vivia a glória de Deus, e estava ali sedenta, necessitando de algo que fosse saciar a sua vida para que pudesse ser transformado. E aquela pessoa naquela noite simplesmente disse: não fique aí sozinho, e falou do amor de Deus para mim. E simplesmente o não ficar aí sozinho, mas o amor de Deus transformou a minha vida de tal maneira que aquela pessoa conseguiu transformar um lugar que era terra seca, um lugar que era uma terra árida, começou a brotar água e se tornou um manancial. E diz a palavra do Senhor nesse mesmo salmo que viriam as primeiras chuvas e tornariam aquele lugar um tanque de bênçãos. E eu fui alcançado pelo Senhor. Neste mesmo salmo vai dizer um versículo antes: bem-aventurado o homem cujos o caminho estão os corações aplanados. E o Senhor foi aplanando meu coração, transformando meu coração e me direcionando para a sua presença.
E é isto que o Senhor queria fazer com um jovem rico. Simplesmente o que levou para a presença de Deus foi simplesmente, mais uma vez, adquirir, como eu estou dizendo, a salvação, a vida eterna. Mas nós podemos ver no versículo 18 ao 20, vai dizer assim, ó. Respondeu Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aquele homem conhecia, aquele jovem conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei, e ele diz: mestre, eu tenho seguido isso, eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Ele conhecia a lei, praticava a lei, mas vivia essa prática de uma forma teórica. Porque o que simplesmente aquele jovem queria era demonstrar com suas obras que ele era digno, que ele era digno. Olha, as minhas obras estão aqui e eu quero mostrar que eu sou digno. E a lei de fato fazia isso com os homens. A lei fazia isso com os homens. Os homens tentavam ser aprovados por causa das suas obras, mas o Senhor sempre disse para a sua nação, para a nação de Israel: olha, eu sou o Senhor que esquadrinha os corações. O Senhor era o Deus que esquadrinhava os corações, e Ele sondava os corações por inteiro. O próprio Davi, o rei Davi, ele vai dizer lá no Salmo 139, tu sondas e conheces o meu coração, Senhor. Não adiantava ter uma vida cheia de obras sem ter um relacionamento com Deus. Não adiantava no tempo da lei, não adianta agora com Cristo Jesus. E as pessoas acham que as obras vão transformar a sua história, e quantos cristãos estão fazendo obras e mais obras, obras mirabolantes, obras maravilhosas, digamos, para alcançar um merecimento. E o nosso Deus não nos ensina desta forma. O nosso Deus, Ele vai dizer no livro de Tiago assim: olha, você tem obras? Você tem fé? Eu te mostrarei a minha fé pelas obras. As obras, eu ministrei isso a esses cultos atrás. As obras simplesmente, elas corroboram e mostram em quem nós cremos, em quem nos movemos. As obras simplesmente demonstram que nós cremos no Senhor Jesus, que nós o servimos, que nós o adoramos, que nós o invocamos, que nós o exaltamos. As obras, elas mostram isso, mas elas não definem o nosso lugar assentado junto ao Senhor nas bodas do Cordeiro. Porque a obra de salvação, ela só foi feita por uma pessoa, e é Cristo Jesus. Não existe ninguém que consiga fazer uma obra de salvação, uma obra redentora para si mesmo. Então não vai adiantar eu cumprir todos os mandamentos, se eu simplesmente não entender que a obra de salvação é Jesus. E quantas religiões aí no mundo estão achando que vão ser salvas porque fazem as boas obras, ou porque até praticam os mandamentos, mas o seu coração está longe, longe, longe do Senhor. Uma vida longe de Deus vai culminar numa vida totalmente afastada de Deus após o nosso tempo aqui na terra. Uma vida afastada de Deus, mas cheia de obras, não trará salvação para as nossas vidas. E quantas pessoas no dia de um velório de alguém está dizendo: olha, com certeza ela foi para o céu, olha quantas obras boas ela fez, olha quantas obras generosas essa pessoa fez. Ela honrou o pai, honrou a mãe, todos os dias da vida. Ela simplesmente não mentiu, ela simplesmente cumpriu os versículos em que Jesus está dizendo aqui no versículo 18:
No versículo 19, ela não matou, não adulterou, ela não furtou, ela não deu falsos testemunhos. Olha quantas obras maravilhosas essa pessoa teve ali no dia do velório. E as pessoas estão falando, olha, com certeza ela tem um lugar no céu. E quantas pessoas falam assim, agora está descansando, está com Deus. Mas simplesmente essa mesma pessoa que fez tantas boas obras, nunca teve um relacionamento com Jesus e nunca olhou para a obra de Jesus Cristo na cruz e disse, obrigado, Senhor, porque eu sei que não foram as minhas obras que me salvaram, mas foi os grandes feitos da tua obra na cruz. Porque como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus e realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos pela graça, para que possamos então fazer boas obras. Não somos salvos pelas obras para que possamos viver a graça. A única obra que salva é de Jesus. A única obra redentora. E daí nós vamos ver lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Entregou ele à morte, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. E daí Jesus está ali querendo motivar esse jovem, e você vai ver que Jesus citou diversos versículos dos 10 mandamentos. Mas na lei, no capítulo de Deuteronômio, no capítulo 6, vai dizer assim, no versículo 4: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus não disse esse versículo. E quando o jovem olha para Jesus dizendo todos esses outros versículos, ele diz: olha, eu tenho feito, está tranquilo. Então, se era cumprir essa meta, está tranquilo. Mas Jesus diz no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus falou: tudo bem, você tem vivido, tem feito todas as obras, mas falta uma coisa: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Jesus diz: olha, vai, venda tudo, dê aos pobres e siga-me. E simplesmente, ali naquele momento, o jovem despertou, olhou para si, olhou para suas riquezas, olhou para sua posição, olhou para tudo que ele tinha e simplesmente se entristeceu. E daí nós já lemos esse texto hoje inteiro. Jesus vai dizer assim: olha, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Depois ele repete e diz: é difícil alguém entrar no reino dos céus. Aquele jovem rico, ele tinha uma coisa no seu coração que o impedia de viver tudo aquilo que o Senhor tinha para ele e para a sua história.
Ele tinha o seu dinheiro em primeiro lugar. Ele tinha as suas posses em primeiro lugar. E o que nós temos no nosso coração que talvez esteja no primeiro lugar e colocando o Senhor para segundo plano? Como ele disse aqui para Jesus: olha, eu tenho feito todas essas coisas, mas e Deus? E Deus? Deus era uma teoria para ele. Ele praticava tudo da lei que não mexesse com o seu bolso, que não mexesse com o seu dinheiro. Mas quando chegou no momento de falar assim: ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, aí simplesmente ele se entristeceu e recusou a chamada do Senhor Jesus. E quantas pessoas têm entrado e têm vivido dentro da igreja e têm se movido no meio da igreja, vivendo como crente, cantando como crente, lendo a Bíblia como crente, orando nas reuniões como crente, tem feito os seus afazeres como crente, tem cumprido todas as suas metas como crente. Mas quando o negócio é o dinheiro, Deus vem em segundo lugar. Quando o negócio é o prazer, os seus prazeres da carne, Deus vem em segundo lugar. Quando o negócio é um dia de lazer, Deus vem em segundo lugar. E vai colocando Deus sempre em segundo plano. Quando é um problema com a sua família, Deus vem em segundo lugar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos família, irmãos. E Deus não está dizendo para que eu e você agora possamos abandonar nossa família de vez. Nós temos ministério, mas Deus não está falando para que eu e você abandonemos o nosso ministério de vez. Eu e você temos que aprender uma coisa com o Senhor. Não é um e outro. Um ou outro, na verdade. Não é um ou outro para que possamos viver. Nós não podemos viver bem somente com a nossa família e distante de Deus, bem somente com o nosso ministério e distante da nossa família e distante de Deus. Nós não podemos escolher entre um e outro, a Bíblia ou outro. A Bíblia diz que eu e você vamos ter uma vida plena quando escolhemos o Senhor nosso Deus como sendo o centro das nossas vidas. E escolhendo o nosso Deus como o centro das nossas vidas, nós não vamos escolher entre uma coisa ou outra, vai ser uma coisa e outra, cada uma no seu devido lugar, sem atrapalhar os planos de Deus, porque simplesmente o nosso Deus, Ele vai nos ensinar a fazer todas as coisas. O Senhor nosso Deus, Ele vai nos mostrar o caminho para que possamos viver uma vida plena, cheia do Teu Santo Espírito, quando o nosso coração estiver voltado nele, quando a nossa alma estiver centrada no alvo que é Cristo, quando o nosso pensamento for ligado na videira verdadeira, nós vamos viver uma vida plena, aonde nós vamos conseguir sustentar a nossa família com a presença de Deus, sustentar o nosso ministério com a presença de Deus, vivemos na presença de Deus de forma inteira e plena. Mas quando nós colocamos Deus em segundo lugar, as coisas começam a ruir de tal forma em que nós não conseguimos ter controle com nada. Não conseguimos ter controle com as nossas finanças, não conseguimos ter controle com os nossos prazeres, não conseguimos ter controle com nossos dias de lazer, porque está desalinhado. E daí nós vamos começar a buscar satisfação nas coisas e não vamos encontrar. Porque a única pessoa que pode preencher todas as lacunas das nossas vidas e fazermos com que possamos viver bem em todos os momentos das nossas vidas é Jesus. Eu e você precisamos olhar para Jesus e entender que Ele tem que ter o primeiro lugar. Aquele jovem olhou para Deus e disse: olha, é muito tranquilo fazer todas essas obras aqui que o Senhor pediu, tenho feito desde a adolescência, mas largar o meu dinheiro, largar o meu status, largar a posição que eu tenho no meio da minha família e das pessoas, eu não posso fazer isso por amor a Jesus. E Jesus está nos chamando para deixarmos aquilo que não tem valor para trás e vivermos aquilo que tem valor, que é a presença dEle. E daí nós vamos saber diferenciar o que é
valoroso diante de Deus e o que não é. Aqui você vai ver os discípulos dizendo assim, né? Dessa forma, quem vai poder ser salvo? E daí Jesus diz: é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Porque se você seguir os capítulos que se seguem de Marcos, você vai ver que a salvação se tornou possível por causa da morte de Jesus na cruz. Aqueles homens ali ficaram admirados com as palavras de Jesus, dizendo: olha, é impossível, mas será possível diante de Deus. E daí Pedro se levanta e fala: mas Senhor, nós temos deixado tudo para te seguir, nós temos deixado tudo para te seguir, tudo para fazer a tua obra. E daí Jesus diz: qualquer um que deixar. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Quando nós deixamos o Senhor Jesus ocupar o seu lugar, o Deus Todo-Poderoso ocupar o seu lugar, Ele controla tudo em nós. E daí esses homens deixaram, como nós estamos vendo, como eu já ministrei semana passada, os discípulos, os apóstolos deixaram tudo por amor a Cristo, mas Cristo cuidou de cada coisa, cuidou da sua família, o Senhor cuidou dos seus filhos. Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro é chamado para ser um pescador de homens. A sua sogra estava enferma. Antes de fazer toda e qualquer obra que Pedro fez, o Senhor foi lá e deu estabilidade na casa dele. Curou a vida da sua sogra, cuidou da sua esposa. O Senhor, antes de ocupar eu e você com qualquer chamada do seu ministério, o Senhor vai cuidar do nosso lar, o Senhor vai cuidar da nossa família, o Senhor vai cuidar assim dos nossos filhos, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Ele não vai te deixar preocupado com o que está acontecendo na sua casa, porque o Senhor vai zelar por tudo. Agora, eu e você temos que entender uma coisa: se Cristo não for o primeiro, não terá o cuidado do Senhor lá no seu lar. Se Cristo não for o primeiro, vai faltar algo na sua vida. Não deixe que as coisas deste mundo tomem espaço que é de Jesus. Não deixe que os prazeres deste mundo tome o lugar que é de Jesus. Não deixe que um final de semana de alegria tire toda a sua vida diante de Deus, porque começa com um final de semana, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, e as pessoas nem percebem, mas já estão diante de Deus. Não deixe que as coisas deste mundo tomem o lugar que só Cristo pode ter, que é o centro. Quantas pessoas têm deixado a presença de Deus para cuidar do seu trabalho, dizendo: se eu não trabalhar, eu não vou conseguir sustentar a minha casa e meu lar. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, no livro de Lucas, vai dizer assim: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, não cegam, mas o Senhor as tem alimentado. Olha para os lírios do campo, olha como eu tenho vestido olha como eu as visto de uma forma mais bela. Nem Salomão, com toda a sua glória, tem a beleza dos lírios do campo. E daí o Senhor vai dizer, no livro de Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer simplesmente assim: busquem primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Os cuidados de Deus vão ser acrescentados no seu lar e na sua vida quando nós o buscamos. A salvação virá quando nós dedicarmos as nossas vidas de todo o coração ao nosso Senhor, porque a obra já foi feita na cruz. Não cumpra metas achando que você vai ser salvo pelas suas obras. Nós não temos metas para ser salvos. Nós temos simplesmente alguém que morreu numa cruz, derramou seu sangue precioso e nos salvou e nos perdoou de
todo o pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra do Senhor. Então agora o que nos falta é deixar as coisas que têm ocupado o espaço no nosso coração, que pertence a Cristo. O que nos falta, se o trabalho toma todo o nosso tempo, não é para você largar o seu trabalho, é simplesmente colocar Jesus no centro e dizer: Senhor Jesus, quem toma conta da minha vida financeira é o Senhor. Quem me abençoa é o Senhor. A partir deste momento, a minha dedicação é confiar no Senhor, porque o dinheiro ele não me sustenta, quem me sustenta é o Senhor. Quando você olhar para a sua família simplesmente e falar assim: eu amo meus filhos mais que tudo, a minha esposa mais que tudo, minha mãe mais que tudo, você vai olhar: Senhor, quem cuida da minha família é o Senhor Jesus. Eu sei que ela está diante das tuas mãos. Eu sei que há alguns problemas aqui, eu sei que o Senhor pode resgatar, o Senhor pode estender as tuas mãos e socorrer meu filho do vale. Eu sei que o Senhor pode estender as tuas mãos e trazer a cura para aquele que está enfermo no meu lar. Eu sei que o Senhor pode se mover e transformar todas as áreas da minha família. Depressão, eu sei que o Senhor pode mandar embora. Eu sei, Senhor. Mas a partir deste momento, eu estou declarando: Senhor, faça aquilo que eu não posso. Toma conta da minha família da forma que só o Senhor pode cuidar. Eu a coloco nas tuas mãos. A minha família é tua. Eu apresento ao Senhor, porque eu sei que diante de ti, Pai querido, a minha família será cuidada e transformada. Diante de ti, eu sei que o meu trabalho irá me sustentar, porque o Senhor está na frente de tudo. Sim, quando eu começar a olhar para Jesus dessa forma, quando você começar a olhar para Jesus dessa forma, nós não vamos sair tristes jamais da presença dele, mas antes vamos nos alegrar, porque o Deus que fazia maravilhas e milagres no livro de Mateus, no livro de Lucas e nos livros seguintes da Bíblia, e todos os 66 livros da Bíblia, Ele está presente na minha e na sua vida. E a única coisa que Ele nos pede é: filho meu, dá-me o seu coração. Chegou a hora de olharmos para nós mesmos e dizer: o que eu preciso deixar para que meu coração seja totalmente de Jesus? O que tem me impedido de viver uma vida diante do meu Senhor em todo esse tempo? Porque um dia você chegou correndo diante do Mestre e disse: Senhor, eu entrego a minha vida. Mas hoje, olhe para a sua vida, e se tiver alguma coisa faltando, talvez é porque o que falta é Jesus estar no centro. E para aqueles que deixaram tudo e deixam Jesus no centro, Ele diz para você: olha, vai até vir perseguição, mas a vida eterna lhe está proposta. Eu e você precisamos viver a dimensão daquilo que o Senhor tem para nós. Ele deseja sim nos dar a vida eterna e nos deu através do seu Filho Jesus. Mas eu e você precisamos entender que a vida eterna não é algo que vamos viver após a nossa morte. A vida eterna é algo que vivemos hoje. Se não tivermos uma vida com Jesus hoje, não vamos ter uma vida com Jesus na eternidade. Se não tivermos o nosso coração diante dele hoje, dizendo que amamos o Senhor de todo o coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma hoje, não vamos conseguir chegar diante dele face a face naquele grande dia e dizer que nós o adoramos, que nós o amamos, que o exaltamos. Porque se não fizermos a partir deste momento com que a nossa vida viva para a eternidade, para Cristo, não vamos chegar diante dele. A pergunta é: o que está no seu coração? Quem governa o seu coração? Quem domina o seu coração? Aquele jovem, o que dominava o seu coração era o seu dinheiro e o seu status. O que domina o seu coração hoje? Família, trabalho, prazer, lazer. Eu sei de uma coisa. O apóstolo Paulo disse assim, deixando para trás tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Ele diz: olha, eu considero como perca tudo aquilo que me afasta de Deus.
mas prossigo para o alvo, que é Cristo. Jesus nos chama para prosseguir para a sua presença. E depois que eu entender qual é o centro, quem é o centro do meu coração, Ele diz: segue-me. Chegou a hora de seguirmos a Jesus e as tuas obras, e as obras do Senhor sobre nós. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no livro de Marcos, diz assim que aonde Jesus estava, havia milagres, curas, libertação. E Jesus está presente neste lugar. Jesus está presente porque nós estamos reunidos no nome dEle, porque este culto é para Ele. E aonde Ele está, é para ver todos esses milagres. Você que está aí na sua casa neste momento, eu quero dizer que aonde Jesus está, é para acontecer cura, milagre, libertação, transformação. E você que está vendo este culto hoje, Ele está aí neste lugar, aí onde você está na sua casa, que desejando transformar esse ambiente, desejando transformar este lugar aonde você está agora, que você diz assim, ó, nada acontece aqui no meu lar, nada acontece no meio da minha família, eu preciso de cura e não vejo a cura, preciso de libertação e não vejo libertação, eu preciso que o meu caráter seja moldado e não vejo o caráter moldado. Chegou a hora de você olhar para o Senhor e Salvador da sua vida, como fez aquele cego Bartimeu, e declarar: filho de Davi. Chegou a hora de você olhar para o Senhor e declarar: Senhor, se tu quiseres eu posso ser limpo, como disse aquele homem que tinha lepra, aquele leproso. Chegou a hora de você olhar para o Senhor e dizer: Deus Todo-Poderoso, Senhor Rei da Glória, eu dedico a minha vida para Ti, para viver todas as Tuas obras. E o Senhor pode realizar um milagre hoje na minha casa, porque o Senhor está aqui. As pessoas no tempo de Jesus, quando Jesus chegou, estava ali pregando em Cafarnaum, dentro de uma casa, e quando desceram aquele homem paralítico, as pessoas tinham fé para ver aquele paralítico andar e acreditar naquela obra, mas não tinham fé para entender que Jesus perdoava pecados. Eu estou falando isso porque eu estou lendo um livro do Benihim, e ele diz isso, e ele diz simplesmente que as pessoas hoje fazem o inverso, tem fé que Jesus pode perdoar pecados, mas não tem fé que o Senhor Jesus pode curar. E chegou o momento de você entender e eu entender que Cristo Jesus está neste lugar, e aonde Ele está, curas acontecem, milagres acontecem, manifestação do poder de Deus acontece. Chegou a hora de você tornar aí o seu lugar um lugar de bênçãos para transformar a sua história, a história da sua família. Chegou a hora de você se levantar aí na sua casa, se levantar aqui na igreja e declarar o poder de Jesus Cristo, o poder do Senhor, porque hoje Ele está no centro, porque hoje Ele é o dono do nosso coração, porque hoje nós olhamos para Ele como um autor e consumador da nossa fé, porque hoje nós não colocamos nada à nossa frente além de Cristo Jesus, porque hoje tudo aquilo que não presta nós consideramos como refúgio, como esterco, como disse o apóstolo Paulo, mas prosseguimos para o alvo, nós prosseguimos para o alvo, para olhar para o nosso Senhor e Salvador, como o próprio apóstolo Paulo disse: olha, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Como o próprio Jesus disse: olha, não faça tesouros aqui na terra, mas construa tesouros nos céus. E chegou a hora de você viver os tesouros dos céus nas suas vidas, porque Cristo Jesus está aqui. Aquele jovem não pôde viver a plenitude de Cristo, porque o coração dele estava nas suas riquezas, mas hoje, nessa noite, eu convido você a colocar o seu coração no lugar certo, que é em Cristo Jesus. Deixe que o seu trabalho o Senhor cuide, deixe que a sua família o Senhor cuide, deixe que a sua vida ministerial o Senhor cuide. Não se apegue a fazer uma coisa demais ou outra coisa demais sem que Cristo seja o centro, porque quando Ele for o centro, você vai olhar para a sua família e vai falar: Senhor, pode cuidar dela, e o Senhor vai te ensinar a agir
em cuidado da sua família. Você vai olhar para o seu ministério e vai falar: Senhor, pode cuidar do meu ministério, porque Ele é teu. O Senhor é dono do meu ministério, e Ele vai te ensinar a zelar pelo seu ministério. E você não vai falar, ou meu ministério ou minha família, porque você vai conseguir conciliar a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, porque Deus vai ser o centro. Só vamos conseguir conciliar todas as coisas quando Deus for o centro, e só vamos viver o milagre de Deus sobre as nossas vidas quando Cristo for o centro. Então vamos agora orar ao Senhor para que Ele faça milagres. Vamos orar ao Senhor para que Ele liberte. Vamos orar ao Senhor para que Ele transforme a sua história e a da sua família. Vamos orar ao Senhor para que Ele cure a sua vida nesta noite, porque hoje nós vamos correndo ao encontro do nosso único e suficiente Salvador Jesus, e vamos chegar lá e vamos poder dizer: bom mestre, não como uma forma teórica ou porque ouvimos as pessoas falarem, mas porque nós o reconhecemos como Ele é bom. Nós o reconhecemos como um bom Deus, como um bom Senhor, como um bom Pai, como um bom amigo. Nós o reconhecemos como o Rei da Glória, o nosso Senhor, Rei dos Reis, soberano Senhor. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar, e nós queremos declarar o Teu poder nessa noite aqui. Que haja sinais, que haja maravilhas, que haja a Tua cura, Pai querido, em cada lar, em cada casa, aonde há uma pessoa enferma nessa noite e que está clamando por cura nessa noite. Nós declaramos agora, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos, ó Pai, coloca as Tuas mãos, Deus Todo-Poderoso, e haja cura agora, que os tumores vão embora, que a infecção no sangue vai embora, que as dores na coluna vão embora agora, que as dores na cabeça cessem, que a asma, a bronquite vai embora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos agora, Pai querido, que o câncer vai embora, Pai querido, que as doenças no pulmão agora cessem e acabem de uma vez por toda, que as doenças, ó Pai querido, degenerativas, ó Pai querido, caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus, que as doenças autoimunes agora, Pai querido, caiam por terra no nome do Senhor Jesus, porque Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de poder. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor toque nos corações doentes agora, Deus Todo-Poderoso, e traz a cura em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, ó Pai querido, sobre aqueles que estão presos, ó Pai querido, ó Pai querido, em depressão agora, que seja quebradas as cadeias, as correntes, os grilhões agora, que o Senhor seja o centro desses corações, e que esses corações possam viver a manifestação do Teu poder no nome do Senhor Jesus. Deus, nós declaramos agora, porque nós encontramos um Deus que é poderoso para fazer obras maravilhosas, e Tu és um Deus tremendo, Deus. Vai nesses lares agora, aonde há dificuldades em relacionamento entre pais e filhos, esposo e marido, aonde, Pai querido, eles estão prestes a se divorciarem, aonde o filho está prestes a sair de casa. Deus, vai neste lar agora, Pai querido, e que restaura o coração dos pais aos filhos agora, no nome do Senhor Jesus. Deus, que os cônjuges agora, Pai querido, possam olhar um para os outros e encontrarem a presença do Senhor, ó Pai querido, e encontrarem uma vida segura somente no Senhor Jesus. Deus, que haja, ó Pai querido, amor mútuo, porque a Sua palavra diz: deixarás o homem a casa dos seus pais e unirá a sua mulher, Pai querido. E esse relacionamento, Pai querido, quando o Senhor está presente, ele jamais será quebrado. O que Deus uniu, diz a palavra do Senhor, que o homem não separe. Então nós declaramos agora, no poder do Senhor, restaura relacionamentos, restaura casamentos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vai ali, ó Pai querido, aqueles que se sentem sozinhos, ó Pai querido, e dizem: não há esperança para mim, não há o que eu possa fazer para mim. Chegou o momento de que a luz de Deus seja manifesta nestes lares agora, para que elas vejam que não é o que elas vão fazer, é o que Cristo fez na cruz, que vai transformar as suas histórias, em nome do Senhor Jesus. Deus, quebra as cadeias, rompe os grilhões agora nessa noite, Pai querido, trazendo, ó Pai querido, cativo, ó Pai querido, todo o pensamento em nome do Senhor Jesus, trazendo cativo a obediência de Cristo. Que as obras de Satanás agora caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Seja despedaçadas as intenções do maligno, toda palavra maldita que ele tem lançado nos lares, dizendo que não são capazes, dizendo que não vão conseguir. Agora, neste momento, nós, ó Pai querido, rejeitamos as palavras de Satanás e declaramos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus. Deus, vai em cada lar agora, e que cada pessoa que está desejando agora fazer as suas renúncias, dizendo: eu vou deixar isso e isso e isso para viver a plenitude de Cristo, que elas possam encontrar, ó Pai querido, em Ti, Pai,
o socorro para todas as áreas das suas vidas que estão, Pai querido, vivendo um maior caos nessa noite. Aquele jovem não quis se desfazer das suas riquezas e perdeu um relacionamento com o autor e consumador da nossa fé. Nós, ó Pai querido, desfazemos de tudo aquilo que nos impede de alcançar ao Senhor, para dizer que te amamos e vamos viver toda a intensidade do teu amor. O Senhor é poderoso para curar, para libertar, para perdoar pecados e para restaurar vidas nessa noite. O Senhor é poderoso, ó Pai querido, para levar nós pecadores para andar com o Santo e transformar a nossa história e nos tornar santos como o Senhor é, por causa da tua obra na cruz. Que teu Espírito Santo fale a cada coração nessa noite. Que teu Espírito Santo nos leve a colocar o Senhor Jesus como o primeiro. E como diz a tua palavra, Pai querido, que Ele nos revele a Cristo. Porque no livro de João diz que Ele nos ensinaria todas as tuas palavras, nos faria lembrar de tudo que o Senhor disse. Espírito Santo de Deus, nos faça conhecer Cristo dia após dia. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço, Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.